em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, caríssimos membros da equipe de liturgia, hoje nós celebramos a ressurreição de Jesus. Hoje nós celebramos a garantia de que uma vida em plenitude resulta de uma experiência a serviço do outro. Resulta de uma experiência feita a favor do outro. Ou seja, o céu é para quem sabe amar. O céu é para quem sabe doar-se ao outro. O céu são para aquelas pessoas que consomem as suas vidas pelo outro. E nós podemos até ver a metáfora da vela. Uma vela acesa num lugar escuro, ela ilumina. Mas ela vai consumindo-se aos poucos, até chegar ao final. A primeira leitura que nós ouvimos hoje, tirada lá dos Atos dos Apóstolos, escrita mais ou menos 80 anos depois de Cristo, escrita pelo evangelista São Lucas, e foi escrito numa fase da igreja, em que a igreja já estava praticamente estruturada, ano 80 depois de Cristo.
Só que começou a aparecer certas pessoas que se diziam mestras e começavam a ensinar coisas estranhas dentro da comunidade que não era compatível com o ensinamento dos apóstolos. Então a comunidade precisava encontrar critérios claros, capazes de fazê-los identificar com a verdadeira doutrina de Cristo. O texto que nós lemos hoje, esse trecho dos Atos dos Apóstolos, fala sobre o anúncio, aquilo que nós chamamos de querigma. E Pedro anuncia Jesus como ungido, como aquele que tem o poder de Deus, versículo 38. Depois Pedro fala das atividades de Jesus, que passou por essa vida fazendo bem, que passou por essa vida curando doentes, que passou por essa vida sendo um bálsamo na ferida de tantas pessoas. Em seguida, ele dá testemunho da morte de Jesus na cruz e da sua ressurreição. E ainda diz que quem acredita nele recebe o perdão dos pecados. Veja só, meus irmãos, para Lucas, a ressurreição não é um fato isolado, mas é o coroamento de uma vida vivida na obediência. Vivida na obediência ao Pai, vivida na doação aos outros. Portanto, a ressurreição não foi algo que aconteceu isoladamente, mas é o final de uma vida gasta em serviço do outro. A segunda leitura, carta aos Colossenses, o capítulo 3, quando Paulo escreve a essa comunidade, ele já está preso lá na prisão. E o assunto dessa carta também é a questão de doutrinas estranhas que estavam entrando dentro das comunidades, criadas muitas vezes para se contraporem aos ensinamentos de Jesus. Então Paulo vem afirmar a absoluta suficiência de Cristo. Era como se Paulo estivesse dizendo para essa comunidade: só Cristo basta na nossa vida. Nós não precisamos de mais nada. Nós necessitamos de Cristo. E aí Paulo hoje recorda aos cristãos: é preciso viver de forma coerente, de forma verdadeira, os compromissos assumidos com esse Cristo, que só Ele basta na minha vida. Nós temos que viver com os pés no chão, na terra, mas o nosso coração precisa estar lá no céu. É lá que está a nossa pátria definitiva, é lá que está os nossos bens eternos, ou melhor, é lá que estão os nossos bens eternos. São Paulo está bravo com essa comunidade, porque a comunidade começou a se deixar levar por conversas de falsos mestres, apresentando coisas que precisavam ser penduradas na caminhada para poder se chegar à perfeição. Acontece muito isso nos nossos meios hoje, gente. Tem muito católico que acha que só a missa, só ser católico, apostólico, romano, não basta. É preciso correr na segunda-feira para ler os horóscopos, é preciso ir lá no centro receber o passe, é preciso ficar com amuletos. São Paulo está dizendo: se nós tivermos a coragem de colocar Cristo na nossa vida, Ele preenche tudo. Não precisa mais nada. Mas uma vez que eu coloco Cristo na minha vida, eu preciso assumir os compromissos com esse Cristo. Uma vez um padre disse: ninguém é obrigado a ser católico. Mas quando nós sentamos em torno dessa mesa, para partilhar a Eucaristia, para partilhar a nossa vida, nós temos a obrigação de assumir o compromisso que pede essa mesa. De sermos irmãos, de sermos solidários, de termos Cristo como exclusividade na nossa vida.
de não ficar pendurando coisas, achando que isso vai me levar mais rápido para o céu. Nós precisamos de Cristo. Cristo precisa reinar absoluto na nossa vida. E por fim nós olhamos o evangelho de hoje, o capítulo 20 do evangelho de São João. Todo domingo de Páscoa a gente lê esse evangelho. E o evangelho começa dizendo assim: no primeiro dia da semana. Aparentemente é algo cronológico. Primeiro dia, domingo. Mas fica muito pobre a nossa reflexão se nós nos prendermos ao primeiro dia, algo cronológico. Nós devemos interpretar de outra forma, para melhor compreender o evangelho. Esse primeiro dia, na perspectiva de João, significa o começo de um novo ciclo, o começo de uma nova criação. Primeiro dia da Páscoa definitiva, o novo tempo, o tempo do homem que nasce a partir da ação de Jesus. E aí nós vamos entender os personagens desse evangelho. Quais são os personagens? Primeiro, Maria Madalena, a primeira que vai ao túmulo de Jesus. Quem foi Maria Madalena, senão a primeira que renasceu dessa vida nova? A primeira que deixou para trás os rastros de pecado e abraçou essa vida nova. Então faz todo sentido que ela vá ao túmulo de Jesus. Ela nasceu da ação criadora do Messias, mas representa essa comunidade que ainda insiste em procurar Jesus no sepulcro. Portanto, é uma comunidade perdida, é uma comunidade insegura, desorientada, desamparada, mas que diante do sepulcro acredita que a morte não venceu, que Jesus continua vivo. Depois, o Evangelho apresenta uma catequese sobre a dupla atitude dos discípulos diante do mistério da morte. Diz que ela contou para o discípulo amado, nós sabemos quem era o discípulo amado, João e Pedro. E o Evangelho diz que os dois saíram correndo e foram até o túmulo. Mas tem um detalhe ali que nos chama muita atenção. Diz que o discípulo amado chegou primeiro ao túmulo. Depois, Pedro veio correndo atrás. Se nós formos olhar a idade dos dois, nós vamos compreender. Pedro tinha quase 50 anos. E João era um adolescente de 17 para 18 anos. Então é lógico que colocando um senhor da minha idade com um jovem de 17 anos, é lógico que ele vai chegar primeiro. Mas ele não entra no túmulo. E por que é que o discípulo amado não entrou no túmulo? Porque ele chegou primeiro. Certamente, no coração do discípulo amado, já estava cravada a ressurreição. Ele o amava. Ele era amado. Portanto, existia uma sintonia de Jesus com João. Ao passo que Pedro representa aquele discípulo obstinado. Aquele discípulo para quem a morte significa fracasso. Aquele discípulo que recusa a acreditar que a vida nova passa pela humilhação, que a vida nova passa pela cruz. O outro discípulo não. O outro era o amado. Ele estava sempre próximo de Jesus. Ele sempre fazia a experiência do amor. Por isso, ele corre ao seu encontro de forma mais decidida e percebe. Meus irmãos, só quem ama muito percebe certas coisas que passa despercebido pelos outros. O que é que João percebe? Que a morte não havia posto fim à vida. Aqui, portanto, está a imagem do discípulo ideal.
aquele que sempre está em sintonia com Jesus, aquele que corre ao encontro, aquele que descobre. Descobre o quê? O amor, meus irmãos, nos leva a descobertas. Ele descobre que Jesus está vivo. Descobre que a morte não foi capaz de aniquilar essa vida nova. Portanto, João é modelo de discípulo para todos nós. De estar sempre em sintonia com Jesus. De escutar o coração de Jesus batendo dentro das nossas casas. Na última ceia diz que João encostou o seu ouvido, encostou a sua cabeça do lado de Jesus. Escutou as batidas do coração de Jesus. Só quem ama muito é capaz dessas coisas. Portanto, meus irmãos, é Páscoa. Que a Páscoa aconteça na nossa vida. Que a Páscoa aconteça na nossa família. Que a Páscoa aconteça nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, mesmo com as portas fechadas. E assim como o discípulo amado, nós poderemos reconhecer: Ele está vivo, Ele caminha conosco, Ele está aqui no nosso meio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.